E aí? Beleza? O filme começa no deserto gelado da Rússia, onde um caminhão de transporte de prisão faz uma parada não programada em um posto de gasolina abandonado. Os guardas permitem aos presos um período estrito de 5 minutos. Pausa para esticar as pernas e fazer suas necessidades, entre eles um jovem com uma caveira impressionante. Tatuagem no pescoço que sai ao lado do outro. Quando o intervalo termina e os prisioneiros são verificado para embarcar novamente, um está faltando, prisioneiros 0-8-64. Um guarda sai para encontrá-lo, eventualmente, tropeçando no homem parado na neve. Indo, o guarda brinca que se não o tivessem encontrado, ele teria congelado ou se tornado uma refeição para os lobos. O prisioneiro não responde. Seu comportamento agora perturbadoramente calmo antes de retornar silenciosamente para a caminhonete. No dia seguinte, no prisão, enquanto se exercita, o prisioneiro esculpido é confrontado por um grupo de bandidos. Eles zombam, alegando que a academia é apenas para sua equipe e ordenando que ele fosse embora. Despreocupado, o prisioneiro avisa. Eles recuem. Quando eles ignoram suas palavras e atacam, ele se defende com precisão, ferocidade, deixando-os esparramados. Os guardas entram correndo, arrastando-o para enfrentar os temidos. Ônibus Simeon Corne. Corne olha para o recém-chegado e zomba. Quem é você? O homem responde com frio. Tom controlado, estou desejando. Também conhecido como caçador. Se você já ouviu meu nome, já é demais. Tarde. Corne o dispensa com uma risada, chamando o caçador de nada mais que um mito. Sim. Outra palavra, Caven se abaixa, arranca um dente de um tapete de pele mais apertado e, em um morrão de velocidade e habilidade, ele ataca os capangas de Corne. Com uma precisão assustadora, ele mergulha profundamente o dente no pescoço de Corne, encerrando o reinado de terror do chefe. Missão concluída, Kraven decide escapar. Suas habilidades sobre-humanas tornando as paredes da prisão meros obstáculos à sua força. Ele rompe barreiras, desvia de balas e escala as paredes mais altas com pouco mais que esforço. Uma vez lá fora, ele desaparece na nevasca rodopiante. Mas de repente, um lobo ataca ele, são dentes. Barbudo, pronto para atacar. Mas Kraven permanece inabalável, utilizando seus poderes. Ele trava os olhos com. Sendo uma criatura, o lobo hesita, sentindo sua força e lentamente recua para a tempestade. Covarde. Continua sua jornada implacável, chegando a um avião que o levará para longe da prisão. Ao embarcar, ele finalmente remove a tatuagem de caveira do pescoço. Enquanto isso, no posto de gasolina, funcionários da prisão descobrem o corpo sem vida do preso 0864. Eles ficam confusos, sem ninguém ter alguma ideia de quem matou seu chefe. O filme então volta a 16 anos, mostrando um Kraven mais jovem, conhecido como Sergei e seu irmão Dmitri. Eles são apanhados na escola pelo pai, o temido chefe da máfia Nikolai Karavinov. Enquanto dirigem, Nikolai dá a notícia de que sua mãe cometeu suicídio. O coração de Sergei endurece de ressentimento, culpando o pai pela morte dela. Nikolai então fala com uma finalidade fria e diferente, alegando que ela não tinha forças para lutar por sua vida e, portanto, não merecia a honra de um enterro adequado. Os irmãos ficam em silêncio atordoado, suas mentes lutando para compreender a gravidade da decisão cruel de seu pai. Nikolai, junto com sua equipe, leva seus filhos para uma caçada. Eles são acompanhados por Alexei Sitovik, que espera ganhar um lugar no império criminoso de Nikolai. No entanto, Nikolai o dispensa, vendo como nenhum trunfo real para seus planos. À medida que se aventuram mais fundo no deserto, Sergei e Dmitri encontram um leão chamado Czar. Inicialmente hostil, o leão hesita quando Sergei fixa os olhos nele. Enquanto isso, o pai deles, Nikolai, atira no leão com a intenção de matá-lo. Numa reviravolta inesperada, o Czar ataca Sergei, afastando do perigo. Perto dali, uma jovem chamada Calypso Ezeli está com a avó consultando cartas de tarô. A idosa prevê o futuro de Calypso e dá a ela um frasco de soro tradicional para proteção. Quando Calypso mais tarde se depara com a cena, ela encontra o Czar o Leão, mortalmente ferido pela bala de Nikolai, e Sergei, gravemente ferido, enquanto Sergei está inconsciente. O Czar Leão o deixa para trás, retirando-se para o deserto, com sua missão aparentemente concluída. Calypso, implacável, aproxima-se de Sergei com determinação. Sem hesitação, ela administra seu soro da avó para tratar suas feridas na esperança de salvá-lo. No processo, uma gota do sangue do Czar, que antes havia se misturado com o de Sergei, começa a fazer efeito. No hospital, os médicos lutam para salvar Sergei, mas depois de declará-lo morto, algo extraordinário acontece. Seu alter DNA entra em ação e ele volta à vida. O soro e o sangue do leão interagem de uma forma inesperada, alterando o DNA de Sergei em nível molecular. Uma profunda mudança transformadora começa dentro dele, à medida que o verdadeiro poder do sangue do leão começa a se revelar. Esta transformação marca o início de um novo capítulo na vida de Sergei, aquele onde a besta dentro dele virá definir o seu destino. Mais tarde, Nikolai volta para casa com Sergei, que mal voltou à vida.
Naquela noite, Nikolai descreve seus planos futuros para Sergei, mas o peso das expectativas de seu pai e o comportamento severo leva Sergei ao limite. Com raiva de um oprimido, Sergei decide fugir. Longe de casa, deixando seu irmão Dmitri lidando com a ira de seu pai. Sergei procura consolo em a floresta para onde sua mãe o levou, mas ele acaba em um vasto campo, sem saber do perigo próximo. Uma debandada de gnus surge pela área, passando direto por ele. Um gnu, bloqueado por a presença de Sergei, espera pacientemente até que os outros sigam em frente antes de continuar sua jornada. Logo depois, Sergei descobre as consequências da debandada, a maioria dos gnus são abatidos. Seus chifres arrancados de seus corpos. Ele se depara com dois caçadores que o ameaçam de ir embora. Em um rápido. Com uma resposta violenta, Sergei pega uma faca do chão e a joga na cabeça do caçador mais velho. Sem hesitar, ele espancou o caçador mais jovem até a morte com as próprias mãos, uma exibição brutal. De sua força recém-descoberta e raiva incontrolável, todo o escopo da transformação de Sergei começa, para se revelar à medida que ele explora os instintos primordiais despertados dentro dele. No presente, Kraven continua sua caçada implacável aos criminosos usando seu animal aprimorado, como habilidades, visão aguçada, olfato e o vínculo profundo que ele compartilha com os animais. Sua conexão com a natureza fica mais forte a cada dia que passa. Um dia, Kraven recebe uma mensagem de seu irmão, Dmitri, perguntando se ele aparecerá no seu aniversário. A mensagem permanece na mente de Kraven, mas seu caminho está cheio de violência e vingança. Kraven se depara com um comboio de mercenários tentando entrar em uma área para caçar animais selvagens. Bloqueando seu caminho, Kraven espera até que eles tentem avançar. Então, ele se infiltra no caminhão deles, massacrando-os brutalmente um por um, até mesmo arrancando a cabeça de um homem. Nariz em uma demonstração selvagem de poder. O líder mercenário recua para seu empregador. Mas quando ele chega, fica chocado ao encontrar Kraven já sentado na cadeira do chefe. O homem já está morto. Kraven, imperturbável, descobre uma lista de criminosos ligados aos seus próximos alvos. Com uma precisão fria, ele dispara uma besta, empalando o líder com uma flecha mortal antes de indo embora calmamente. Enquanto Kraven persegue os que estão na lista, seu nome começa a se espalhar como um incêndio, tornando-se famoso no mundo do crime e nas ruas. Calypso, agora um advogado de sucesso, fica tremendo ao saber do assassinato brutal de seu amigo e colega próximo, vítima de a perda desperta algo profundo dentro dela. Em meio à dor e à raiva, ela encontra Kraven, que se aproxima dela com uma revelação arrepiante. Ele é o mesmo garoto que ela salvou anos atrás. E agora ele é o caçador, o vigilante impiedoso conhecido por matar grandes criminosos como Corny. Suas palavras a atingiram como uma onda, misturando memórias passadas com a terrível realidade de sua transformação. Enquanto isso, Alexei, agora um mercenário endurecido, quando ele descobre que Corny foi morto pelo caçador, uma sensação de desconforto toma conta dele. Pior, ele descobre que está na lista do caçador. Determinado a se proteger, Alexei começa a se preparar para um confronto inevitável, fortalecendo sua defesas. No dia seguinte, Alexei e Bert procuram outros criminosos, tentando recrutá-los por sua causa. Quando a maioria recusa, Alexei revela a terrível extensão de sua mutação, sua pele endurece em uma armadura impenetrável, transformando-o no rinoceronte. É uma forma que ele mantém sob controle. Com soro, mas quando provocado torna-se sua maior arma. Numa exibição brutal, o atirador de Alexei massacrou a maioria dos criminosos, deixando apenas 2 vivos. Alexei oferece a eles uma escolha. Junte-se a ele ou enfrente a morte. A tensão é palpável. Em um movimento desesperado, um dos criminosos mata o outro, garantindo seu lugar ao lado de Alexei. A mudança de poder é clara, Alexei está totalmente. Abraçou sua forma monstruosa e agora ele não vai parar até se proteger e afirmar sua domínio. Nikolai dá uma festa luxuosa em uma boate, com seu filho Dmitri atuando como o pianista e cantor à noite. A noite é cheia de elegância e charme, mas as coisas demoram. Reviravolta mortal quando um dos capandas de Alexei, agora seu empregado, tenta tirar a vida de Nikolai. De forma rápida. Movimento tático. Nikolai agarra o capanda, usando-o como escudo humano para impedir a tentativa de assassinato. O caos que se segue é um tiroteio sangrento, deixando um rastro de cadáveres de Alexei Assim que a fumaça se dissipa, a decepção de Nikolai com a inação de Dmitri é palpável, já que seu filho não fez nada para intervir na violência. Este incidente aprofunda a divisão entre eles. E a tensão entre pai e filho fica ainda mais forte. O atentado contra a vida de Nikolai, em última análise, falha, mas é apenas o começo de uma guerra maior. Enquanto isso, Alexei, tendo interceptado imagens de Kraven escapando de uma prisão, juntam as peças. Ele agora sabe que o caçador é ninguém menos que Sergei Kravanov, filho distante de Nikolai. Com esta revelação, Alexei planeja usar
a identidade de Kraven a seu favor, com o objetivo de destruir o império de Nikolai, explorando este segredo. Ligação familiar. No dia seguinte, Kraven surpreende Demetria ao aparecer em seu apartamento, revelando-se como o menino que Demetria ajudou uma vez, anos atrás. Os dois compartilham um jantar tranquilo e amigável, relembrando o passado, mas seu breve reencontro é interrompido abruptamente quando Nikolai invade, lançando uma sombra sobre o frágil vínculo que começou a se formar. Mais tarde naquela noite, Kraven luta para dormir no apartamento de Dmitri, perturbado pela constante barulho da cidade. Ele decide ir embora, indo para um parque próximo para descansar um pouco. Mas quando ele retornar ao apartamento de Dmitri na manhã seguinte, ele descobre que seu irmão foi sequestrado pela família de Alexei. Tapanles. Alimentado por um senso de urgência e determinação, Kraven sai atrás deles, correndo pelas ruas da cidade, quebrando janelas e escalando paredes para acompanhar sua van. No entanto, apesar de seus melhores esforços, os capandas conseguem escapar e Dmitri é levado mais fundo no mãos de Alexei, deixando Kraven com uma determinação crescente de resgatá-lo e derrubar aqueles que ficarem em seu caminho. Antecipando a perseguição incansável de Kraven, Alexei contrata um notório assassino conhecido como o Estrangeiro, um assassino habilidoso com uma habilidade terrível de manipular o tempo. Este poder lhe permite realizar proezas como desarmar oponentes e usar suas próprias armas contra eles. Enquanto isso, Kraven busca a ajuda de Calypso para rastrear os capandas responsáveis pelo sequestro de Dmitri. Você os viu? Este é um cara. Cuidado escuro, olhos castanhos, tem uma cicatriz no olho esquerdo, mande para Turco. Nikolai recebe o dedo decepado de Dmitri junto com uma exigência assustadora de US cifrão 20 milhões. Resgate, e ele deu apenas 48 horas para obedecer. No entanto, fiel ao seu caráter, Nikolai se recusa a ceder às demandas. Seu desejo de poder e seu profundo senso de algo mais adequado superam qualquer preocupação com a vida de seu filho. Para ele, submeter-se ao resgate seria um sinal de fraqueza que ele simplesmente não pode permitir. Eu sou fraco. Se eu demonstrar fraqueza, começo a perder tudo o que passei a vida inteira construindo. Kraven, testemunhando a arrogância e o orgulho inabaláveis de seu pai, está mais uma vez profundamente desapontado com a decisão de Nikolai. Isso lembra da dolorosa lembrança da morte de sua mãe. Calypso usa seus recursos e informantes para coletar informações sobre o paradeiro deles. Mas ela acreditou em você? Sim, ela confia em mim. Mas então o antigo que lhe dá a localização dos capandas é morto pelo estrangeiro. Fica claro que as informações coletadas por Calypso foram uma armadilha preparada especificamente para Kraven. Ele está caminhando direto para uma emboscada cuidadosamente planejada. À medida que a abordagem de Kraven se aproxima, Alexei sente-se confiante nas habilidades do estrangeiro, esperando por ele para fazer seu movimento. Enquanto eles esperam, Alexei reserva um momento para revelar sua própria mutação a Dmitri. Ele mostra o processo de transformação para Rino, a dor física que vem com isso, e como a mutação se tornou uma benção e uma maldição. Ele então menciona um médico em Nova York, Dr. Miles Warren, que o ajudou com sua condição, oferecendo um vislumbre da possibilidade de cura ou talvez de uma melhoria adicional. Mais tarde, Kraven chega a um local escondido no norte da Turquia. Enfrentamos os capandas de Selexi, mas, inesperadamente, ele é emboscado e atingido por um RPG, fazendo-o cair de um penhasco. Embora pareça um golpe fatal, Kraven desafia a morte e sobrevive. Percebendo que é uma armadilha, ele rapidamente liga para Calypso, avisando-a para correr. Determinado a protegê-la, Kraven rapidamente ajuda Calypso a escapar de seu escritório de advocacia, quando os homens de Alexei vêm atrás dela. Juntos, eles vão para a selva, preparando-se para a próxima rodada da batalha. Então, contando com o estrangeiro, Alexei decide enfrentar Kraven diretamente e força Dmitri para revelar a localização de Kraven. Eles chegam no território de Kraven. De repente, um gato selvagem aparece, atacando-os e atraindo-os para a armadilha de Kraven. No meio do caos, o estrangeiro enfrenta Kraven na floresta, atirando nele um dardo contendo uma toxina poderosa. A toxina faz com que Kraven tenha alucinações, fazendo-o acreditar que está cercado por aranhas. Enquanto Kraven luta, o estrangeiro o acerta com mais 2 dardos, preparando-se para executá-lo. Numa reviravolta do destino, Calypso aparece e dispara uma flecha no olho do estrangeiro, matando-o instantaneamente. Ela então rapidamente usa seu próprio elixir de voodoo para curar Kraven, trazendo-o de volta aos pés. A equipe, ao ouvir o tiro, acredita que Kraven está morto. Kraven está morto. Alexei, sentindo-se vitorioso, volta com Dmitri, acompanhado por um comboio. No entanto, Kraven ainda não terminou. Ele envia um Gnus Stampede correndo em direção a eles. O caos irrompeu enquanto os ouvidos atacavam. Bert, pego de surpresa, é jogado do caminhão e empalado pelos chifres afiados de um dos Gnus.
Alexei, agora plenamente consciente da perseguição incansável de Kraven, permite se transformar totalmente no rinoceronte. Ele avança para a batalha, ansioso para acertar as contas. Os dois se enfrentam no meio do Stampede, com ataques de Kraven ineficazes contra o Rhino. Pele impenetrável. Rhino levanta Kraven pelo pescoço, exibindo sua força esmagadora. Mas Kraven continua focado. À medida que a luta se intensifica, Kraven vê o ferimento de entrada no corpo de Alexei. Vale onde o soro foi injetado. Com um movimento rápido, Kraven empala a ferida, enfraquecendo Alexei significativamente. Em um movimento final e decisivo, Kraven amarra Alexei com arame e o joga no chão. O caminho da debandada. Alexei é pisoteado pelo rebanho selvagem, seu corpo sucumbindo lentamente. As feridas fatais infligidas por Kraven. Com a morte de Alexei, a ameaça acabou, pelo menos por enquanto. Kraven mais tarde confronta Nikolai na floresta. Sua raiva mal foi contida. Ele revela a verdade. E foi Nikolai quem orquestrou tudo, enviando a Alexei a filmagem da fuga de Kraven da prisão. E alertando intencionalmente sobre a identidade de Kraven. Tudo isso fazia parte de um plano distorcido para atrair Kraven. E matar Alexei, sabendo muito bem que Dmitri seria um alvo fácil e que seu irmão não pararia diante de nada para salvá-lo. A compreensão atinge Nikolai tarde demais. Em retaliação por sua manipulação, Kraven silenciosamente rouba as balas de todos os rifles de Nikolai, deixando-o indefeso. Enquanto ele se afasta, o urso mata Nikolai. Kraven mais tarde se encontra com Dmitri. Na boate, o reencontro deles foi cheio de tensão. Os dois irmãos entram em conflito. Eles são diferentes. Caminhos na vida se tornando claros. Dmitri acusa Kraven de se tornar igual ao pai. Outro homem, caçando um troféu. Sua palavra doeu, mas Kraven o segue enquanto ele se vira para sair, tentando superar a lacuna entre eles. Porém, quando Dmitri para e se vira, algo muda, o homem. Diante de Kraven não é mais Dmitri. É o próprio Kraven. Kraven olha confuso. Dmitri sorri, revelando seu novo poder. A capacidade de mudar de forma, tornando-se o camaleão com a ajuda do Doutor. Warren. Kraven olha para ele, ainda incrédulo. Este não é você, Dmitri. Dmitri se recusa a responder e se afasta. Sua determinação endureceu. O vínculo entre os dois irmãos. Stala e Kraven observa Dmitri se afastar. Saber que as coisas nunca mais serão as mesmas. Kraven volta para casa. Sua mente oprimida pelo encontro com seu irmão. Lá, ele encontra um pacote acompanhado de um nota de Nikolai. A mensagem repete a mesma dura verdade que Kraven ouviu durante toda a sua vida. Ele é, assim como Nikolai, um caçador. Ao abrir o pacote, Kraven tira um colete adornado com um pele de animal, símbolo das expectativas de seu pai. Ele relutantemente o coloca e olha para o seu reflexo no espelho. Pela primeira vez, ele vê isso claramente. O homem que ele está se tornando e pai de quem ele tentou escapar agora são o mesmo. Espero que tenham gostado da história de Kraven.